Irmãos, esse texto que nós lemos, dos versículos 1 a 6, ele pode ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, João nos mostra e fala com muita propriedade sobre a presença de influências espirituais falsas. E João exorta a que os crentes demonstrem discernimento para poderem preservar a verdadeira comunhão. Porque a comunhão, irmãos, ela sobretudo tem base na questão doutrinária. Nós estamos juntos em comunhão, nós estamos juntos na adoração, para o discipulado, para o evangelismo, para o serviço, mas sobretudo existe uma doutrina que é comum a todos nós. E essa doutrina, ela tem como fonte, como base principal, aquilo que Jesus representa para cada um de nós. Só que João, ele começa nos mostrando grandes realidades. A primeira realidade, irmãos, é que nós não podemos crer em qualquer tipo de coisa que nos é apresentado. O texto nos diz, amado, não creiam em qualquer espírito. E essa prerrogativa, ela não é uma coisa nova. Por quê? De fato, e a gente vai ver, e o texto sugere isso em tese, existem pessoas que falam movidas pelo Espírito Santo do Senhor, mas também existem pessoas que falam movidas por espírito maligno. E as batalhas espirituais nos mostram, e a gente tem visto aqui, que o maligno, quando ele não consegue destruir alguma coisa de forma direta, ele tenta diluir aquilo que ele quer destruir, trazendo uma nova identidade, ou então trazendo confusão na mente das pessoas sobre aquilo que ele quer atacar. E neste sentido o apóstolo diz, olha, não creiam em qualquer espírito, examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. E aqui eu faço esse alerta, irmãos, nem tudo aquilo que se fala em nome de Deus, procede de Deus. Eu quero lembrar aos irmãos que na terra, em função de uma religiosidade perversa, existem pessoas que estão matando em nome de Deus. Essa religiosidade perversa faz com que as pessoas, inclusive, justifiquem suas perversidades do ponto de vista religioso e teológico. O texto nos inspira a que nós examinemos esses espíritos para ver se eles procedem de Deus. E aqui uma grande realidade, muitos falsos profetas, eles têm saído pelo mundo. Paulo nos exorta a isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21. Aqui a gente analise tudo, analise todas as coisas. Inclusive, irmãos, quando hoje em dia, em tese, vem com o adjetivo gospel. Tenha cuidado com esse adjetivo. Em tese deveria ser Godspell, que é o sentimento de Deus atribuído à questão do evangelho, mas muitas pessoas estão revestindo, colocando o adjetivo gospel, no sentido de transformar coisas mundanas em coisas que sejam aceitas pela igreja. Eu estava fazendo uma caminhada em um bairro aqui, que é o bairro onde minha sogra mora, o Costa Silva. Eu e minha esposa, na época que a gente estava podendo fazer caminhada, fazendo caminhada, passei na frente da igreja, na época de outubro, mais ou menos, há um bom tempo atrás, finalzinho assim, outubro, perto do 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante, mas em tese também é comemorado o Halloween, e na igreja estava um cartaz bem grandão de Halloween Gospel. Então é uma falta de bom senso, uma falta de pesquisar, é uma falta de coerência teológica muito grande, mas não é só isso não. Com esse adjetivo você vê muitas coisas. Então, o apóstolo, em 1 Tessalonicenses, a carta de 1 Tessalonicenses é uma carta interessante. Paulo diz, essa igreja ela não tinha problemas teológicos profundos, ela só tinha uma questão a ser respondida. Enquanto Jesus não vier, o que é que eu faço? Essa era a resposta central a ser alcançada na carta de Paulo aos Tessalonicenses. No final da carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo faz um plano de ação para os crentes. Ele diz, olha, não extinga o espírito,
orai sem cessar, faça isso, faça isso, faça isso. E uma das prerrogativas que Paulo nos dá como uma atitude que precisa ser tomada é o de analisar as coisas. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E a gente vai ver em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 21, o apóstolo Pedro também nos alertando que jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Se existem pessoas que falam impelidas, impulsionadas, constrangidas, motivadas pelo Espírito Santo, essa realidade espiritual também é do outro lado. Existem pessoas que falam impulsionadas, impelidas, motivadas por si mesmos ou motivadas por espíritos malignos. Então, nesse sentido, nós precisamos ter uma atitude decente, coerente, ordeira. E essa atitude nós já temos um exemplo, inclusive, no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 17, dos versículos 10 a 12, uma comunidade em um determinado lugar chamado Bereia. O texto diz: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram até a sinagoga judaica, versículo 11. O que é que os bereanos faziam? Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Olha só, nós vimos um texto de Tessalonicenses e aqui existe na prática uma atitude mais nobre ainda. Qual a atitude? Eles receberam a mensagem com grande interesse, primeira grande atitude, ou seja, estão com a mente aberta, o coração aberto para receber a mensagem. Segunda atitude, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo isso era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Ou seja, os crentes de Bereia tiveram uma postura aberta em relação à palavra, mas tiveram uma sensibilidade de analisar tudo aquilo que estavam recebendo, verificando nas Escrituras se de fato aquilo era coerente com o ensino bíblico. Não apenas o ensino da teologia bíblica, mas observando a teologia sistemática, o ensino da Bíblia como um todo. Às vezes, as pessoas pegam um versículo só da Bíblia e transformam aquilo numa doutrina. E quando a gente retira um texto do seu contexto, serve como pretexto para muitos colocarem os seus pensamentos, ou para que o maligno destrua tudo aquilo que, em tese, doutrinariamente foi bem construído ao longo da revelação como um todo. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Nós precisamos assumir posturas. Essas posturas, o texto nos mostra, e João vai dizer, assuma essa postura de ter cuidado. Por quê? Porque no mundo existem falsos profetas. Existem profetas que são verdadeiros, aqueles que são impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, mas tem profetas falsos, aqueles que falam de si mesmo ou falam inspirados pelo maligno. Jesus já nos alertava, ele já nos alertava sobre esses falsos profetas. No livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Esse texto nos leva a compreensão muito interessante. Em primeiro lugar, o falso profeta é um cara que se disfarça para poder se inserir no contexto. Ele vem disfarçado de. Ele se disfarça. Ele não é, a sua essência não é aquela, mas ele se reveste, ele se disfarça. Ele tem a possibilidade de enganar, e o seu sentimento não é bom, porque o texto nos mostra, existe um contraste entre ser uma ovelha e ser um lobo. Jesus nos alerta também quando está falando no seu Apocalipse, o Apocalipse de Cristo, Mateus capítulo 24 e 25. Nos últimos dias, Jesus nos alerta que, no capítulo 24, versículo 11, ele nos alerta:
numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Esse texto nos leva à compreensão, em primeiro lugar, que não são poucos, ou seja, você vai ter falso profeta agindo em cada fragmento de pensamento que você pensar do ponto de vista teológico. Segundo, eles vão procurar enganar e muitas pessoas cairão nesse engodo. A aparência do falso profeta é muito boa, mas a sua essência não é. A capacidade de persuasão do falso profeta é muito boa, mas a sua essência não é. Infelizmente haverá consequência. Muitas pessoas vão ser enganadas por esses falsos profetas. Paulo também avisou sobre os falsos profetas. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, quando Paulo está doutrinando o jovem pastor Timóteo, ele diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Irmãos, isso é muito forte. Está ligado a momentos últimos nossos aqui na terra. Está ligado a uma questão que é uma grande dificuldade teológica, mas é uma realidade da vida prática: apostasia. Muitas pessoas vão apostatar da fé que outrora creram. E muito disso será baseado seguindo espíritos enganadores e doutrinas cuja origem não está baseado no Senhor. O apóstolo Pedro também vai falar sobre isso. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Ou seja, Pedro já dá como certo que isso acontecerá. Haverão falsos profetas. E como é que eles vão fazer isso? Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Irmãos, esse primeiro versículo nos traz um grande alerta. Examine cuidadosamente tudo o que vem para você, principalmente aquilo que vem revestido de gospel ou revestido de em nome de Deus. Tem muita gente que está falando em nome de Deus, mas a origem não é divina. Estão desvirtuando doutrinas fundamentais do cristianismo. Outra coisa, meu irmão, procure ter discernimento das coisas. Muitas pessoas procuram, às vezes, muito mais em sua vida. 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, inclusive, é um texto que eu uso muito, e diz que nós devemos crescer em graça e em conhecimento. Crescer em graça é crescer na vivência da graça, na experiência, na oração, nos dons, na ministração, no dia a dia, as questões da experiência prática com Deus, vivenciando essa graça. Mas o outro lado também é importante. Essas duas coisas precisam crescer em equilíbrio. Conhecimento, o conhecimento precisa acompanhar essa vivência de Deus. Porque senão, irmãos, se nós só crescemos nessa vivência e o conhecimento não acompanha, você será um crente fraco e qualquer vento de doutrina poderá lhe desviar para qualquer lugar. No entanto, se você cresce só no conhecimento, mas despreza a vivência da graça de Deus, as experiências com o Senhor de intimidade, você se transformará num crente frio e cético. As duas coisas precisam crescer em equilíbrio, as duas coisas precisam crescer juntas. Jesus nos orientou através do ensino diretamente aos fariseus. Ele disse aos fariseus, aos escribas, aos estudiosos da lei de sua época: vocês erram em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Essas duas coisas precisam estar em equilíbrio. Então, peça ajuda a Deus para discernir as coisas que vêm até você. Peça ajuda a Deus para discernir se aquilo que você tem
sido confrontado do ponto de vista religioso, se de fato provém do Senhor. Peça a Deus ajuda em oração. Peça, o Senhor vai lhe orientar. Ele é um daqueles que estão seriamente envolvidos em que você procure andar no caminho correto. E o Espírito Santo que ilumina, a palavra que ilumina o nosso andar, os nossos pés, haverá de guiar você. Nós temos o referencial da palavra. E aqui nós vamos ver um teste que João executa. Qual é o teste? É o teste do relacionamento com Jesus. Os versículos 2 e 3, que é a segunda parte daquilo que a gente vai ver hoje, nos mostra que essa realidade desse Deus que encarnou em Cristo Jesus, esse é o critério para discernir entre verdades espirituais certas, influências espirituais verdadeiras, das influências espirituais falsas. 1 João capítulo 2, versículos 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3, o texto diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo, como? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus. Esse, no caso esse último, é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Meu irmão, você pode dizer, eu creio em Deus. Massa, legal. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não está muito longe do maligno, não. Segunda, Tiago, no capítulo 2, no versículo 19, diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. A questão não é só crer. É necessário se discernir. Eu creio em quê? E como eu creio? O diabo crê, os demônios creem e tremem. Os demônios, quando estiveram de frente a frente com Jesus, muitos deles disseram que Jesus era. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 24, um demônio a se deparar com Jesus, ele diz assim: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Tu vieste para nos destruir? O demônio, ele mesmo diz: eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Os demônios têm discernimento, irmãos. Se tem uma coisa que Satanás entende, é de Bíblia. Ele acumulou muitos anos aí, ele tentou destruir esse projeto, mas não conseguiu. E por não conseguir, ele procura diluir, porque ele sabe que diluindo, trazendo confusão, você vai se perder. E ao você se perder, principalmente na sua identidade, no seu relacionamento com Deus, ele se transforma em mais forte. E o objetivo dele é simples, é matar, roubar e destruir. O maligno sabe quem ele é, ele sabe qual é o fim dele, porque o texto bíblico já nos mostra que ele já foi julgado, é aguardado apenas a sentença final. Irmãos, como reconhecer? O texto nos mostra que Jesus é o padrão, ele é o critério. O texto apresenta Jesus como verdadeiro Deus encarnado. E o Espírito Santo leva as pessoas a reconhecer Jesus Cristo. Reconhecer Jesus Cristo como Senhor e sujeitar a vida a Ele. O Espírito Santo glorifica Jesus em nossos corações. Meu irmão, se você quer analisar se algo é correto, é verdadeiro do ponto de vista bíblico, você precisa ver qual é o relacionamento em tese que o sistema religioso tem com o Filho de Deus, tem com Jesus. Esse é o critério, Jesus é o critério.
Ele está falando aos gnósticos. Os gnósticos entendiam que o espírito é bom, a carne é ruim. Jesus não poderia ter vindo em carne, porque para eles a carne é algo ruim. E alguns desses gnósticos também entendiam que aquele Jesus que morreu na cruz de Calvário foi o Jesus homem, o Jesus espiritual foi liberto. Eram várias heresias que João em tese atacava com um ponto só, mas todas elas recaem no relacionamento que nós temos com Jesus. Qual é o relacionamento que você tem com Jesus? O que é que Jesus representa para a sua fé? Aonde ele se situa? É isso que aqui está em jogo. E esse texto é um dos principais textos da carta de 1 João. Eu vou dizer por quê, irmãos. É necessário fazer uma análise crítica do nosso relacionamento com Jesus, senão a gente cai ou na capacidade de diluir ou de não entender Jesus como ele realmente é. O texto diz, olha, Jesus é o verbo encarnado, Deus encarnado, ou seja, ele entrou na história humana. É um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 17, se me falha a memória, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Não existe cristianismo sem Cristo. Jesus é o fundamento da nossa fé. No livro de Mateus, quando Jesus começa a perguntar aos discípulos o que é que eles achavam que ele era, Pedro, inspirado, movido, impulsionado, constrangido pelo Espírito Santo de Deus, olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o fundamento da nossa fé, irmãos. E não é só um Jesus, como muitas vezes a gente vê. O texto diz, olha, quem é mentiroso? Isso é 1 João aí, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. E quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Tenha cuidado com o que você faz com Jesus. O relacionamento com Jesus é o que conta. Se você nega o Filho, você nega o Pai. E é necessário confessar publicamente. Essa confissão não deve ser só de palavras, mas uma confissão de testemunho. Você precisa viver à luz desse chamado. Uma confissão, um testemunho de vida que realmente as pessoas possam ver que Jesus está no seu coração e que você foi selado como Espírito Santo da promessa. Irmãos, no catolicismo isso é difícil, em tese, porque eles acreditam em Jesus do mesmo jeito da gente. Teoricamente falando, no nível clerical, para eles, Jesus também é Deus encarnado. Para eles, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Só que tem um problema, infelizmente está diluído. Diluído por quê? O conceito de família divina, colocando o pai, colocando a mãe, aí coloca Jesus como um filho submisso a esse sistema. E o imagético que é criado em cima desse Jesus não é um imagético de triunfo. Meu irmão, esse Jesus que está nessa cruz, ele não está aí mais não, ele venceu a morte. Os imagéticos que são construídos em cima de Jesus, por esse sistema, são fracos, não espelham o que ele realmente é. Você vê, coitado, os quadros, aqueles negócios que bota no Natal, todo mundo olhando para aquele Jesus Cristinho, aquela coisa, os boizinhos, tudo olhando para ele, ali na manjedoura, meu filho, esqueça isso. Jesus, ele falando sobre si mesmo, ele disse, todo o poder me dado no céu e na terra. Irmãos, em tese, o adventismo entende que Jesus é Deus encarnado. Ele também entende que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Só tem uma coisa, eles entendem que Jesus é incompleto. E que precisa de alguns acréscimos da lei, para que Jesus seja completo. E nesses acréscimos da lei, inclui-se inclusive no dia a dia da vida, escolher um dia especial,
Só que esse dia especial, meu irmão, faz parte de um sistema ritual que Jesus substituiu em si, quando ele venceu a morte da cruz do Calvário. Como eu disse, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15, 17, não me lembro. O texto diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Paulo, quando fala de Jesus, diz que o fim da lei é Cristo. A palavra lei ali em grego é telos, aponta para dois tipos de coisa. O fim de um processo, ou seja, o objetivo da lei é mostrar a graça que há em Cristo Jesus. E o objetivo de um processo, o objetivo da lei é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, é um em natureza. E o texto no Evangelho nos mostra que Jesus é o Senhor de todos os dias e até do sábado Ele é Senhor. Ele curava as pessoas no sábado, Ele fazia o bem no sábado, porque para Ele não existe distinção de dias. Ele salva no sábado, na segunda, na terça, na quarta. Ele salva todos os dias são do Senhor. Irmãos, eu não posso ir para o espiritismo, não tem condição. O espiritismo entende Deus como algo impessoal, longe, uma coisa energética. Entende Jesus como algo que, na última fase, se transformou nessa coisa. Não tem condição. Ele nem é Deus, nem tem corpo humano. Isso não pode. O texto nos mostra que Jesus, Ele encarnou, Ele habitou, Ele conhece as nossas dores. Ele sabe quando a gente passa numa tentação, irmão, sabe por quê? Porque Ele mesmo passou por cada uma dessas experiências do seu corpo. Hebreus vai dizer que Ele não é um sacerdote como outro qualquer. Ele é um sacerdote que conhece as dores do seu povo. Eu não posso, irmãos, acreditar na legião da boa vontade, que acredita do mesmo jeito. É uma ramificação do espiritismo. Eu não posso, irmãos, acreditar naquilo que fala o testemunho de Jeová, dizendo que Jesus não é Deus, é um arcanjo, a primeira e única criatura de Jeová. Meu filho, é muito complicado isso daí. É difícil. E a Bíblia do Novo Mundo, a qual eu tenho mais de 300 textos foram alterados para construir uma história. Qual é a história? Um Deus único, um Filho construído e um Espírito como energia. O texto bíblico não mostra assim. Então eu não posso entender. O que é que eu faço com os textos que falam que Jesus é Deus? O que é que eu faço com os textos que nos mostram que todas as coisas estão sob o seu domínio? O que é que eu faço com os textos que glorificam a Jesus, se o único digno de glória é o Senhor? O que é que eu faço com esses textos? Não, meu irmão, eu também não posso crer como a maçonaria, que Jesus é um grande mestre, semelhante a Buda, Siddhartha Gautama, semelhante a Maomé. Não! Se você for lá e verificar, existe o túmulo de Siddhartha Gautama. Se você for nesses ícones das religiosidades, existe o túmulo deles. Mas se você for em Jerusalém pesquisar o túmulo de Jesus, você vai ver que está vazio. Eu não posso, irmãos, crer como o mormonismo crê, entendendo que Jesus não é Deus, é irmão de Lúcifer. Esse pensamento maniqueísta de encontro de forças, em que esse encontro de forças dirige toda a ordem universal, isso não existe, meu irmão. Deus é soberano, Ele é poderoso, Ele não tem um outro igual, Ele não tem um irmão gêmeo, Ele é único, é verdadeiro. As coisas ocorrem por causa da vontade dEle. Meu irmão, eu não posso crer como a teosofia, entendendo que Jesus é um grande mestre. Ele é mais do que um mestre. Ele morreu na cruz do Calvário para unir aquilo que é físico, aquilo que não é físico. Eu não posso, irmãos, entender como a ciência cristã, que Jesus é um homem afinado com a consciência divina, afinado, pelo amor de Deus,
Jesus é o próprio Deus. Ele sabia o que estava no coração e nas mentes das pessoas antes que elas falassem. Eu não posso crer comunitarismo, observando Deus apenas como um homem. Não, irmãos, é difícil de entender do ponto de vista racional, mas saiba, a Bíblia mostra que Jesus é plenamente Deus e foi plenamente humano. Eu não posso crer, irmãos, como no monismo, em que Jesus foi um homem perfeito, mas ele não é Deus. E de acordo com o monismo, Jesus falhou na sua missão e o reverendo Moon vai completar a sua obra. Eu duvido. A obra já foi completa, meu irmão. Não foi reverendo Moon que morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou, não. Quem ressuscitou foi Jesus, a obra foi completa e vai ser consolidada. Esteja você preparado para encontrar o Senhor como Ele é, face a face. Irmãos, eu não posso crer como a cientologia crê. Um Jesus que inclusive é raramente mencionado lá. E o Jesus que é mencionado na cientologia, ele é um Jesus que não morreu pelos pecados de ninguém, pelo amor de Deus. Eu não posso crer como os meninos de Deus creem, entendendo que Jesus foi apenas uma das criações do Senhor. Não é por aí, nem como a nova era crê. Um Jesus que não é o verdadeiro Deus, nem o Salvador, um mestre elevado. Mentira! Crê como o hinduísmo, que Jesus é um mestre ou um avatar, uma encarnação de Vishnu, e a morte dele não foi expiatória. Coitados, vive aí nesse niilismo da filosofia oriental, não sabe de nada. O budismo não sabe nem o que é. Eu não creio, meu irmão, como o islamismo, que Jesus é um dentre os mais de 124 mil profetas enviados por Alá a várias culturas. Que cultura? Essa deles, de matar o povo em nome de Alá? Irmãos, um cristão fundamentalista, fundamentalista não, que o nome não é esse, um cristão radical, ele sendo o mais radical possível, se ele for realmente radical, na radicalidade mais radical que a radicalidade puder ter, ele é uma pessoa que ama a Deus e ama o próximo. E na sua radicalidade, ele ama até o inimigo. Esse sistema aqui não. A radicalidade desse sistema aqui, se você não está com Maomé, não está com Alá, você é inimigo, você é digno de morte. Eu concordo com o irmão João Alberto, e que nós devíamos rever a questão das leis brasileiras, no que tange a acessar a que essas pessoas entrem em nosso território. Porque, filosoficamente falando, nós somos seus alvos, aqueles que se dizem cristãos. O judaísmo vai dizer que Jesus foi um simples judeu. Simples judeu? Como é que um simples judeu faz um cego de nascença enxergar? Como é que um simples judeu diz às tempestades, cale-se, as tempestades se calam? Como é que um simples judeu, os demônios ao verem, já vão dizendo, se subestimando lá, se colocando nos pés? Como é que um simples judeu diz que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra? Um simples judeu, meu irmão, na Umbanda, eles entendem que Jesus é um Oxalá novo, uma alta divindade entre os orixás, GG Nagôs, abaixo apenas de Olorum.
eu acho engraçado é que quando existem manifestações, é em nome de Jesus que sai tudinho. No ateísmo, foi um mero homem que marcou a história. Se em tese a questão religiosa é importante, para ele não é. Meu irmão, para mim a fé é importante demais. Eu não sei para você, mas eu não posso crer que ele foi um homem, um mero homem, não. Não dá para mim. Meu filho, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? O que é Jesus para nós? Deixa eu lhe dizer o que é que Jesus é para nós. Jesus é um, em essência, com o Pai. É o eterno Filho de Deus. Colossenses 1,16. Nele, por ele e para ele foram feitas, foram criadas todas as coisas. Na plenitude dos tempos ele se fez carne, Gálatas 4,4. Na pessoa real e histórica de Jesus Cristo. Jesus é o nome histórico, Cristo é a sua função missiológica. Gerado pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é a imagem expressa do seu Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 3. A revelação suprema de Deus ao homem. Jesus honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu a toda a vontade de Deus. Ele cumpriu a lei inteira, não ficou um tio sequer do lado de fora. Ele se identificou com os homens. Ele não precisava ser batizado, mas batizou-se para se identificar conosco. Sofreu castigo, expiou a culpa dos nossos pecados. Mesmo ele não tendo pecado algum, para salvar a gente do pecado, ele morreu na cruz, ele foi sepultado ao terceiro dia, ressurgiu dentre os mortos, e depois de aparecer a muitas vezes a seus discípulos, ele subiu aos céus, onde a destra do Pai exerce o seu eterno sumo sacerdócio. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e o único suficiente Salvador e Senhor. Pelo seu Espírito ele está presente e habita no coração de cada um de nós, que fomos resgatados por ele. Jesus vai voltar visivelmente a este mundo com grande poder e glória, e ele vai julgar os homens, ele vai consumar a sua obra redentora, ele vai constituir o seu reino, e você terá um corpo glorificado e vai estar junto dele. É isso que Jesus é para nós. E é isso que Jesus deve ser para você. E eu quero complementar, na própria carta de 1 João, esse alerta nos é complementado. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que vocês receberam dele permanece em vocês, e vocês não precisam que ninguém os ensine. Mas com a unção dele recebida é verdadeira e não falsa. Os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Qual é o relacionamento que você tem com Jesus? Jesus é o que para você? Qual é o significado da morte e da ressurreição de Jesus em sua vida? Irmãos, é muita coisa. Para a gente, é muita coisa. Oi, chegou. Para a gente é muita coisa. Eu não sei se você sabia,
Mas a grande maioria de nós tem uma história antes e uma história depois de Jesus. Eu gostaria que você fosse na sua memória, você que foi resgatado por Deus, através de Jesus Cristo, onde é que você poderia estar a essa altura do campeonato se Jesus não tivesse resgatado você? Irmãos, eu tenho plena convicção de que se porventura Jesus não tivesse me resgatado, hoje eu estaria morto. Eu estaria morto por quê? Eu estaria morto porque eu tenho uma personalidade fraca, um temperamento difícil. Mas o Senhor Jesus, Ele me resgatou, ainda muito jovem. Quando eu perdi a inocência da minha infância, eu já estava adorando a Deus na igreja. Passei minha adolescência todinha dando trabalho aos pastores. Eu era meio complicado, irmão, difícil. Sempre fui. Personalidade dura, coração duro. Na Igreja Batista lá em Santa Rita, quando eu tive o meu encontro com Jesus ainda aos 11 anos de idade, no domingo pela manhã, minha irmã falou do Evangelho para mim, lavando prato. Minha irmã tinha mais conhecimento da Bíblia. Aí eu disse a ela, eu queria ter esse Jesus no meu coração. Mesmo sem ter vivido uma vida de pecado tão pesada. E aqui para nós, irmão, assim, eu acho tão bonito. Tem gente que vai dar o testemunho nas igrejas. Não porque eu era isso, eu era aquilo, eu roubava, eu matava, eu batia na esposa, eu era um semi-traficante, mas Jesus me salvou. Eu acho aqui tão bacana. Mas eu não tive esse tipo de testemunho, não. Quando Jesus me resgatou, eu era muito jovem. Aos 11 anos de idade, quando eu perdi a inocência da minha infância, eu já estava glorificando a Deus. Vivi as dificuldades da adolescência, da juventude. Fui fortemente confrontado. Estudei numa escola aqui chamada Pio XII. Um dia desse eu encontrei com um colega meu de turma aqui, esposo de uma irmã, fez doutorado na área de letras, está estudando, parece que lá para o lado de Campina Grande. Se lembrou de mim aqui, Carlos. Ele disse, Cassé, rapaz, tu está aqui? Eu disse, estou. Rapaz, eu me lembro de ti, da época do Pio XII. De quê, Carlos? Da aula de religião, quando ia rezar a Ave Maria e você saía da sala. Você era convidado a sair da sala. E você saía. E eu ficava tão revoltado com aquilo. Porque eu não entendia. E hoje eu vejo o porquê. Irmãos, a pessoa que me levou para Jesus, Dona Severina, minha vizinha. Minha mãe, comerciante. Meu pai, comerciante. Enquanto eu não tinha idade para fazer o mandado, então eu fiquei custodiado com a minha vizinha, Dona Severina. Alguns anos aí ela morreu, Dona Severina, crente fiel, devocional sadia, lia a palavra de Deus todos os dias orava. Dona Severina com mais de 90 anos de idade, câncer no pâncreas, hospital da Unimed, minha irmã acompanhando ela, eu acompanhando também, não tinha condição de ir todos os dias. Chegaram para a Dona Severina e disseram assim, Dona Severina, a gente pode aqui, de vez em quando, aplicar na senhora uma injeção de morfina, porque as dores vão ficar insuportáveis.
Ninguém queria operar ela, a idade muito avançada, a situação já não diria mais. Ela olhou para o médico e disse: não, pode deixar, não precisa de morfina, não precisa de nada. Meu Senhor vem me buscar. Ela deitada na cama, meu irmão. Quando a dor da neoplasia chegava pesado, que deve ser uma dor muito forte. Irmão, eu não tenho medo da morte, não, eu tenho medo de dor. Mas quando a dor chegava, ela se levantava até a metade assim, sentadinha na cama. Erguia as mãos para o céu e começava a recitar salmos inteiros. E quando ela terminava de recitar o salmo, algo sobrenatural acontecia com ela. Eu presenciei isso muitas vezes. Ela fechava os olhos, virava o lado e dormia. E assim foi até o último dia da sua vida. Quando ela recitou o último salmo, virou para o lado e acordou com o Senhor. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estender a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, vamos ficar em pé, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Senhor Jesus está estendendo a sua mão hoje. E você que veio fazer aliança com o Senhor nessa noite, gostaria de chamar você a vir até aqui para frente, para que nós possamos orar por você. O Senhor está estendendo a sua mão para você nessa noite. Você quer entregar o seu coração ao Senhor Jesus? Venha. Já vem o primeiro aqui. Qual é o outro?
Venha o próximo, venha. Nós, pastores, queremos orar por você. Meu irmão, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Deus fez tudo formoso ao seu tempo e pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Sei que o homem conhece esse grande projeto do início até o final. Existe um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus. Venha você, venha mais, tem mais gente aqui, pode vir, venha meu irmão. Hoje é o dia em que o Senhor, como sempre, tem estendido a sua mão para você. Irmãos, é uma bênção muito grande quando nós atendemos o chamado do Senhor. Eu sou um pregador meio chato, eu não sou de insistir não, eu vou acabar agora. Gostaria de pedir ao pastor Tomás que viesse até aqui, que fizesse a oração com os irmãos. E encerrando esse momento, ainda há espaço. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, Ele está estendendo nessa noite. Venha, meu filho. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, glória a Deus.